Olá, terceiro ano, apostila 10, beleza? É o nosso segundo livro aí, ó. Nós vamos começar com o estudo de circunferência. Estudo da circunferência. Você sabe muita coisa dela. Você já sabe trabalhar o comprimento, a área. O que a gente vai trabalhar na geometria analítica é a equação dela, ok? Então nós vamos montar uma equação. Eu já adiantei aqui colocando o desenho de uma circunferência geral com coordenadas de centro a B, um ponto P pertencente a ela, que você precisa de um ponto e do centro para você criar ou montar uma equação da circunferência. Área e perímetro, você já sabe as relações, mas a equação é a geometria analítica que a gente vai dar sequência, ou geometria analítica 2, tá bom? Veja o plano cartesiano aí, rapaziada. Centro, coordenadas AB e um ponto P. Essa distância do centro até esse ponto P é o raio, tá vendo? Ó? Distância de CP é igual a R. Você já sabe trabalhar a distância de dois pontos. Então é com ela que a gente vai criar a fórmula da equação de uma circunferência. Vamos lá fazer? Então vamos montar junto aqui. Distância, então vamos ver aqui. X menos A elevado ao quadrado, não é assim? Vamos começar do ponto que é mais tranquilo. Y menos B, ordenada menos ordenada. Y menos B elevado ao quadrado é igual ao raio. Não é assim? É igual ao raio. A distância de C até P é o próprio raio que a circunferência contém. Qualquer distância do centro à circunferência é o raio. Então não importa onde esse ponto P está posicionado. Em qualquer lugar da circunferência, basta que ele esteja, né, em cima dela certinho. Para a fórmula, essa aqui é a fórmula, mas para ela ficar mais definida, eu vou tirar essa raiz para o segundo termo aqui. Ó. Então vai ficar assim, ó. X menos A elevado ao quadrado, y menos b elevado ao quadrado é igual a raio elevado ao quadrado. Essa é a primeira equação de uma circunferência. O que vai acontecer? Eu vou fornecer para você as coordenadas numéricas do centro. E o ponto P vai ser xy mesmo, porque eu quero trabalhar a equação. Então eu preciso dessas variáveis, não é verdade? Essa equação que está aqui, nós vamos chamar de equação reduzida da circunferência, que tem esse símbolo aqui. Deixa eu ajeitar meu quadrinho aqui. A equação dessa circunferência, que tem esse símbolo aqui de lambda, não é assim? Olha aí, repare bem a forma que a gente vai fazer um exemplo para a gente poder começar a exercitar vocês aí. Um abraço, se cuidem. Bom, gente, vamos ver duas situações aqui com a equação reduzida da circunferência. Olha o que eu falei para vocês, que você vai... Os elementos que você vai trabalhar, o centro e o raio. O ponto P, XY genérico, tá? Você manter essa equação. Então você precisa das coordenadas do centro, que no caso fazem parte aqui A e B. Aí você vai manter X e Y, tá? E vai substituir A e B, tirando ali do centro da sua circunferência. E o raio, que é importante esse raio também ser dado. O raio ali é 3 no caso, né? E aqui eu coloquei um outro raio, raiz de 11. Vou colocar duas circunferências para a gente poder trabalhar aqui. Olha como é que é simples montar a equação. Lembrando, equação reduzida, tá? E daí a gente vai trabalhar depois a equação geral. A reduzida então vai ficar assim, ó. X menos o A é a abscissa, 2... elevado ao quadrado, mais y, que é o ponto, menos o b, que é 4. Olha lá. Elevado ao quadrado. Lembra que o raio é dado também? O raio é 3. Então, 3 ao quadrado. Bom, não desenvolva esse lado aqui, porque eu quero ela no formato reduzido. Desenvolva só o raio. X menos 2 ao quadrado, y menos 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9. Está pronta a equação da lambda 1. Vamos ver da 2 aqui, como é que faz? Mesmo processo, A e B, coordenadas do centro, e o raio ali, a raiz de 11. O ponto P, XY,
é dado de forma genérica. Pode acontecer da atividade trabalhar os valores aqui para um outro determinado tema. De repente um grau de dificuldade maior. Então no material, se você perceber, é só você me mandar que a gente discutir, ok? Vamos lá então. X menos A, que é o menos 3. Opa! Negativo com negativo. Positivo. Cuidado com o sinal. Então aqui no caso já mudou o sinal, olha lá. Tá vendo? Então x menos 3 elevado ao quadrado, menos com menos vai dar mais. E y menos 7. Então aqui não teve problema, elevado ao quadrado. E o raio é a raiz de 11. Raiz de 11, também elevado ao quadrado. Mantenha o primeiro lado, que eu quero a equação reduzida, tá lembrado? Trabalhe só o lado do raio aqui, ó. Então, finalmente, x mais 3 ao quadrado, y menos 7 ao quadrado, aqui eu posso cancelar a raiz com o 2 aqui, então eu vou ter 11. Tá pronta a equação. Essa é da lambda 1 e essa é da lambda 2. Simples, tá? Vamos ver mais um exemplo? Então vamos lá. Pessoal, olha esse modelo aqui. As equações estão prontas. Perdão. As equações estão prontas. X menos 2 ao quadrado, y menos 5 e 25. Tudo prontinho. Coordenadas do centro e raio. Eu quero que você consiga retirar das equações justamente isso aí. Os valores das coordenadas do centro e do raio. Lembra da fórmula? Ó, x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Não é essa a relação reduzida? Usando como parâmetro a fórmula, quem que você pode colocar aí como coordenadas centro e raio para mim? Então vamos lá, nessa aqui. Letra A. O centro. O negativo já é da fórmula, então aqui é 2. Muito cuidado. Há muita, às vezes, confusão do sinal, porque isso aqui foi tirado a diferença de 2 pontos. Tá? Abscissa menos abscissa. Então, esse negativo já é da própria fórmula, tá? Muito bem. Então, as coordenadas do centro é 2 e 5, porque A e B. Beleza. Agora, cuidado com o raio. Lembra que a fórmula do raio está ao quadrado? Então, se o raio está ao quadrado e aqui está 25, qual é a relação direta aqui do raio? Ele é 5, não é assim? Porque 5 ao quadrado aqui é 25. Ok? Lembre-se disso aí. Nesse caso aqui, qual é o centro? Ah, é bom falar sobre isso aqui, ó. Então, o centro aqui é menos 1, porque menos da forma com menos é mais, né? Assim? Não tem a constante b, então é 0. Então, o centro é menos 1 e 0. E o raio aqui, ó, se ele está ao quadrado e é 7, logo o raio original é raiz de 7. Porque como cancela a raiz com a potência, só sobra esse número aqui, não é verdade? Cuidado, hein? Preste atenção nesses detalhes aí. E aqui, ó, já não tem os valores de A e B na letra C. Então as coordenadas do centro aqui é a origem cartesiana, 0, 0. E o raio aqui, ele é ao quadrado e ele está 36, né? Lembra disso? Obviamente, então, raiz quadrada de 36, o raio é 6. Nesse caso, raiz de 7, aqui o raio é 5. E as coordenadas do centro, é só você olhar na relação A e B da própria fórmula, ok? Beleza, isso aí. Vamos dar sequência agora na equação geral. Um abraço. Dando sequência aí, terceiro ano. A equação geral da circunferência agora. Essa fórmula que está aqui é da equação reduzida, não é isso? Exatamente. Para você fazer a geral, você primeiro vai passar pela reduzida. Não tem como correr dessa daqui. Tá certo? Então vamos desenvolver 2 produtos notáveis e organizar tudo da forma geral. Então vamos fazer quadrado do primeiro, não é assim? Menos 2 vezes primeiro vezes segundo. Vou direto aqui porque você já tem consciência como faz esse tipo de produto notável aqui. Então vai ficar 2ax mais quadrado do segundo. Pronto. Então desenvolveu o primeiro parênteses ali. Segundo, começando. Quadrado do y, então é y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes b, eu vou colocar 2by, para ficar mais organizado. Quadrado do b, então negativo ao quadrado é positivo, então b ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Agora é só você se organizar, passa esse raio ao quadrado para cá.
Mas interessante, olha como é que eu gosto, que né, eu não. Olha como é que é feito o formato da equação geral. É assim, ó. X ao quadrado primeiro, tá vendo? Depois o y ao quadrado, então as potências quadradas, todas com coeficiente 1, é interessante. Depois você vai colocar menos 2a, o x, menos 2by, organizado. E finalmente, juntar todos os termos que não tem variáveis nem x nem y. Então você vai pegar a quadrado, b quadrado, o raio é positivo, então vem para cá menos raio quadrado, tudo isso igual a zero. É isso aí. Olha. Uma coisa importante que eu tenho que comentar, mesmo agora na equação geral. Uma equação só existe quando o raio, o valor do raio é maior que zero. Não pode ser zero, senão não tem como ter, né, o comprimento desse raio e nem valor negativo. Então todo raio, esse raio aqui, ó, de uma circunferência, ela só é possível, a equação de circunferência só se torna válida, verdadeira, quando esse raio é um número maior que zero. É importante eu comentar em qualquer momento do assunto, porque pode acontecer de você trabalhar alguma atividade e você calcular um raio que no final aconteça um valor negativo. Isso não pode, tá? Todo raio é maior que zero, positivo. Igual a zero também não. Igualar a zero, a equação geral, é diferente, porque o raio já foi dado, você já trabalhou com esse raio. Você só agregou com os outros termos da equação, tá? Por isso que não confunda. Essa equação ela é reduzida e essa aqui de baixo ela é geral. Vamos fazer um exemplo? Como é que usa ela? Então vamos lá. Acompanhe comigo esse modelo aqui, pessoal. Equação geral, então eu vou querer uma equação geral, tá vendo? Ó? A circunferência tem centro, menos 2, 3 e raio 5. Raio sempre maior que zero, que eu já conversei, para que a circunferência seja válida, né? Ou seja, para que a igualdade seja uma circunferência e não simplesmente uma equação quadrática. Então vamos lá. Centro menos 2, 3, raio 5. Você começa pela reduzida. Então vamos fazer. X menos, já vamos direto aqui pela fórmula que você já acostumou, com certeza. Então vamos dar aqui, ó, x mais 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado, é igual ao raio, que é 5 também, tudo ao quadrado. É desenvolver agora e está pronto, a equação geral. Ok? Produto notável, tem a regrinha rápida, direta. Quadrado do primeiro, duas vezes pelo segundo, quadrado do segundo. Então, vamos lá? X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2, 4x. Mais quadrado do 2, 4. Aí, tá pronto o primeiro parênteses. Segundo parênteses, quadrado do y, y ao quadrado. 2 vezes y vezes 3, 6y. Não é assim? E o menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. Igual a 5 ao quadrado, 25. Organiza direitinho aqui, tá ok. Beleza? Então vamos lá? X ao quadrado, já vamos organizar. Colocar perto do y ao quadrado que eu te mostrei no exemplo anterior. Depois vem o 4x, depois vem o 6y. E junta todos os números sem variáveis aqui, ó. O 4, olha lá, o 9 e o 25 você pode trazer para cá. Esquece de mudar o sinal dele não. Tudo isso igual a zero. Tá pronto aí. Isso aqui eu posso trabalhar de forma mais agregada, não posso? Então, o resultado final da equação geral dessa circunferência. Ficou assim, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, mais 4x menos 6y. E vamos somar aqui, ó. 4 mais 9, 13. 13 para 25 vai ficar menos 12, não é assim? Olha lá, menos 12. Igual a zero. Deixa eu aumentar aqui. Aí, igual a zero. Você vai ter que igualar a zero para colocar no formato geral, tá? Muito bem, olha aí, pronto. Essa é a equação geral da circunferência, mas lembre-se que eu falei com vocês, começou pela reduzida. Então sempre que você tiver centro e raio e quer uma geral, você monte a reduzida, desenvolva e chega na equação geral. Beleza? É isso aí. Dando sequência daqui a pouco. Vamos lá, gente.
Eu coloquei essa tela aqui para vocês, para a gente poder analisar. Muito importante aqui também a gente entender a relação entre ponto, reta com a circunferência, tá bom? Você vai seguir esse esquema aqui primeiro. Vamos pensar em ponto, centro com algum ponto, ou seja, distância entre dois pontos. Eu quero saber se esse ponto está dentro da circunferência, se ele se encontra na circunferência, ou se ele está externo, ou seja, fora dela. Como que eu analiso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar com a distância de dois pontos, que é essa fórmula de distância que a gente trabalhou no livro 1 no início do ano. Se a distância entre o ponto dado e o centro dela for menor do que o raio, menor do que o próprio raio dessa circunferência, por isso que você vai ter que analisar, primeiro saber qual é o raio dela, esse ponto se encontra interno a ela. Se por um acaso a distância desse ponto P ao centro for igual ao raio, então é importante você conhecer o raio dessa circunferência que você está analisando, né? Ponto, sabendo se um ponto pertence a ela ou não, se está dentro, se está nela ou se está fora. O raio é fundamental, tá vendo? Sem ele você não consegue comparar, ok? Então se a distância do centro até o ponto P for igual ao raio, o ponto é pertencente a ela. O ponto está em cima dela, ok? E ele é externo quando a distância do centro até esse ponto dado, distância de dois pontos, for maior que o próprio raio. Então o ponto está externo. Vamos supor que o raio é 5, a distância deu 7, o ponto está fora dela, ok? Agora analisa esse lado aqui, o lado da minha direita aqui. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu quero trabalhar com a circunferência e com retas, beleza? Qual é a ideia que você vai trabalhar? Primeiro a fórmula, ponto, que é o centro, até na reta. Reta R, eu coloquei uma reta dentro dela, cortando em dois lugares, a gente chama de reta secante. Como que é a reta secante? Quando a distância entre esse ponto e essa reta, usando essa fórmula aqui, ó, essa foi uma das últimas fórmulas que a gente trabalhou. Distância com ponto, reta. Essa fórmula aqui. Você tira da reta, você tem x0 e y0 que você tira desse ponto, que vai ser o centro, tá vendo? E aí você joga na relação e analisa com o próprio raio. Se a distância do centro aqui, ó, do ponto até a reta for menor que o raio, a reta é secante, ela está cortando a circunferência por dentro. Ou seja, toca em dois lugares, tá? Se a distância do centro até a reta for o próprio raio, a reta é tangente, ela toca em apenas um ponto aqui, ó, em um local. E se essa distância for maior, opa, vou mudar o sinal aqui, perdão. Aí isso, aí ó, aí, consertadinho aqui. Se essa distância do centro até a reta for maior que o próprio raio, a reta é externa, ela está fora da circunferência. Então tem três posições para analisar, entre circunferência com ponto, circunferência com reta, ok? Mas ambas, tanto lá, daquele lado, ponto com circunferência, quanto reta com circunferência, o raio é que vai ser o ponto-chave. Sem o raio não tem como você comparar essas distâncias, ok? Um abraço, bons estudos para vocês aí. Vou marcar atividades no material, ok? Aguarde os posts aí, gente. Se cuidem. E Deus nos abençoe, que em breve estaremos juntos, tenho certeza, tá? Vamos lá. Não tá fácil para ninguém, mas não podemos perder a fé e a esperança, tá certo? Aproveite as aulas, estudem bastante. Qualquer dúvida, nos chame pelo WhatsApp. Estou aqui à disposição de vocês e orando por vocês. E com Deus, um abraço, gente.